Salve, salve família, calma aí que eu tô alterando as coisas aqui. Hoje meu PC tá daquele famoso jeito, tá ligado, família? É, lento pra caramba, tudo travando, nem sei se o microfone tá na entrada certa, mas é isso, estamos aqui. Estamos aqui, então primeiramente desejar aí uma boa tarde, né, neste sábado de, é, enfim, muita coisa acontecendo para um sábado, né? Mas é isso, estamos aqui. E vocês, família, como vocês estão? Tudo suave? Tô aqui dando aquela última avisada que estamos ao vivo, tá ligado? Daquele jeitão. Sei que tem Twitter, tem Insta, pá, se quiser ajudar a divulgar também, show. Deixa eu colocar pra atualizar aqui, porque eu acho que o chat não vai aparecer por enquanto. Também vou aproveitar aqui esse começo para agradecer a galera que começou a seguir, a galera que inclusive a gente recebeu aí mais uma pessoa se inscreveu, né, com o Spotify não, com o Amazon. Então eu vou dar aquela rodadinha que a gente dá sempre que uma pessoa dá uma inscrição pra nós, família. É isso, é isso, é isso. Estamos online aqui. Cara, hoje o dia tá pauleira já, enfim, já fiz muita coisa, ainda tem muita coisa pra fazer. Tenho episódio pra gravar, tenho texto da faculdade pra ler, daquele jeitão. Ai, aí muita coisa aconteceu. Não sei se vocês chegaram a ver, mas aqui em SP é, que eu recebi hoje já foram dois casos de fascista indo pra cima de militante, tá ligado? Não só militante, né? Como de minorias. Uma galera lá do Rua da Zona Norte, né? Que tava tampando o picho fascista lá no Jaraguá. Mano, os caras tentou atropelar a galera, tá ligado? Simplesmente isso. Tentou atropelar a galera porque a galera tava tampando um picho fascista. E no metrô aí os skinhead atacando, né? É, Aqui sempre foi, né? A gente sempre tem essa questão. Não sei se vocês chegaram inclusive a ver o episódio do Revolu Show sobre segurança com o Anarcofilo. Acho que é esse episódio que a Larissa, Zami, eles falam sobre a questão de sair com roupa e tal, não sei o que. Principalmente em dia de ato, mano. Porque a galera realmente se organiza pra bater, mano. Eu conheço uma galera da militância lá do ABC, uma galera anarquista, tá ligado? Que tava fazendo uma questão de cozinha solidária, né? Tava, né, dando umas sopas e pá, uns cobertores pra galera que tava em situação de rua. E aí, mano, do nada uma parça manda mensagem pra mim, sim, tá ligado? Falando, mano, o bagulho é o seguinte, a gente tava lá, pá, não sei o que, e uns fachos já chegou socando, chutando a gente, uns caras grandão, careca, pá, não sei o que, a gente teve que sair correndo, pá, não sei o que. Só tô te avisando porque se acontecer alguma coisa aí, você tá de olho. Então é uma coisa que acontece muito aqui em São Paulo, tá ligado? Muito, muito, muito. E é um bagulho realmente perigoso. Ontem eu fui pra faculdade, eu fui com aquela camiseta vermelha da seleção, tá ligado? Eu fiquei meio pá das ideias, mano, porque teve um dia que eu trombei uma galera dessas assim no metrô. E tipo assim, mano, eu até fiz um post agora há pouco falando sobre pacifismo, pá, porque assim, a polícia, por exemplo, ela não vai pra cima desses caras. A polícia não faz nada. Tipo assim, é bizarro, bizarro, bizarro. Ignora. E aí os caras depois pegam o metrô, que foi o que aconteceu, tanto que no post tem uma galera lá que falou que eles estão se direcionando pro ABC pelo metrô. Tipo assim, os caras estavam batendo em todo mundo, entrou e dane-se. É isso. E aqui é muito tensa essa situação, mano. Muito tensa, muito tensa, muito tensa. Até a hora que juntar uma galera e começar a bater nesses caras, mano, vai ficar assim. É complicado, mano, complicado. Porra, o bagulho é foda. Mas aí era isso, tipo assim, eu só queria falar porque eu não sei se vocês chegaram a ver, tá ligado? Enfim, é uma situação pesada, tá ligado? É uma situação tensa. Loucura. Porque assim, você tá no metrô, tá ligado? Você tá indo pra sua casa, você tá indo fazer seus corre, enfim, inúmeras coisas, pá, não sei o que. A galera te bate porque você é uma minoria ou porque você é comunista, qualquer porra assim. E tipo assim, você não tem o mínimo de suporte, tá ligado? O mínimo, mínimo, mínimo. Porque não vai ser polícia, não vai ser segurança, não vai ser nada. Tipo, os caras vão deixar.
É os família. Aqui é cheio de faixa também na minha cidade, mas a Antifa é mais organizada. Salve, salve, Shazam, suave camarada. Mano, então, é essa que é a fita, velho. Aqui a gente tem uns grupos Antifa forte, mano, só que tipo assim, a galera não faz nada, tá ligado? É, essas ideias assim, tipo, pô galera, tem um bando de faixa, pá, não sei o que, tá batendo em tal, não sei o que, não sei o que. É de fechar um grupo, se mexer pra lá, mano. E é isso, vai crescer na porrada? Não vai ser na porrada, então já é marcha. Fazer o que? É o que tem que fazer, mano, tem que. É os. É os. Família, é complicado. Mas, falando que os faixas daqui são PM, no dia do ato a gente toma 3 vezes mais cuidado, 100% mascarado. É sobre isso, mano. É tipo, tem que ter o máximo de segurança possível, mano. Troca de roupa, blocar, desblocar, enfim. Tem que ir olhando, tem que ter equipe de segurança dentro do bloco, mano. É umas fitas assim, mano, porque senão, velho, a gente tá ferrado. Assim, eu não sei como que tá aqui, mano, porque. Enfim, aqui tem muito faixa, tá ligado? Que é só faixa mesmo, tipo. É uns caras que gostam de meter porrada em minoria mesmo e é isso, tá ligado? Aí, assim. E os caras, eles não vai, tipo. Ah, sei lá, é uma fita aqui, mano. Tipo, os caras, eles. Tipo assim, atacar tipo ação solidária, tá ligado? É um bagulho muito porco, mano. Muito porco, velho. É realmente assim, mano, é um bagulho que dá ódio, mano. Porque eu vejo que os autônomos daqui todos trabalham, aí não conseguem formar esses grupos com qualquer mulher pra ir. Não, total. Salve, salve, mano Dal! Como você tá, camarada? Curtiu o show, parça? Foi da hora, hein? Cê é louco. Embrasei com força. Você tá de boa, tá na paz? Foi chave, cê é louco, é isso. Enfim, família, acho que vocês sabem qual vai ser a troca de ideia daqui de hoje, né? A gente vai falar aí um pouco, bom, o nome tá aí, né? A gente vai falar um pouco sobre essa questão aí. Lula, PT, eleições, todas essas merdas. Eu sei que eu já trouxe aqui, tipo, inúmeras vezes, mas é porque, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a chapa Lula-Alckmin, ela foi consolidada e, inclusive, vai sair pela fora uma live aí, Alckmin socialista, porque ele entrou pro PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, e tem vários setores da esquerda, inclusive setores que eram considerados da esquerda radical, que estão apoiando isso. E aí o Chavoso fez um post onde ele falou perfeitamente o bagulho. Daqui a pouco a gente pode até ler o post dele e o do Acrata. E uma galera perguntou, pô, mas você não tá sendo antilulista? Tá ligado? Aí eu olhei e falei, pô, vamos gravar uma live ali na Twitch, vamos fazer uma livezinha na Twitch, trocando ideia com a galera. Depois eu posto lá no YouTube também pra chegar em mais gente, porque eu acho que aqui a gente vai ter debates que são interessantes. O debate ele parte da consolidação dessa chapa, do Alckmin, né, o Luiz Inácio Lula da Silva e o Geraldo Alckmin, que rompe com o PSDB aí nesse último ano e agora vai pro PSB. Vai ser provavelmente vice do Lula. Só que a gente tem toda uma série de discussões que a gente precisa fazer antes de entender a consolidação dessa chapa, as discussões que a gente tem que fazer, as nossas atuações e tudo mais que vai atravessar aí esse debate que vai ser provavelmente um dos maiores debates que a gente vai ter aí durante o ano, né? Por quê? Porque a gente está no ano de eleição, só que é um ano que a gente não pode focar em eleição e preferivelmente que o Bolsonaro saia antes, tá? Eu acho que a gente pode partir dessa questão. Eu vou agora pegar aqui o post do que o Chavoso postou, porque eu acho que ali a gente vai ter uma base do caminho. Primeiro eu leio o post do Chavoso, depois do Acrata, depois eu faço a minha relação, que eu trabalhei no Instagram um pouco com ela, quem quiser ver os stories lá, @morcego_, Marcos_. A gente tem lá, tipo, toda essa relação do que a gente trabalhou ao decorrer do ano passado e no começo desse ano para chegar no ponto que a gente queria chegar.
Partindo daqui do post do Chavoso, a pessoa diz assim, né? Não concordo com essa aliança, mas esse seu antilulismo aí é desnecessário. E ele já apontou uma coisa. Não é antilulismo, é antiburguesia, anticapitalismo, anti-elite, antiliberalismo. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a crítica ao Lula, ela não é uma crítica ao Lula pessoa, mas ela é uma crítica a todo o projeto político que está sendo representado, que está sendo feito e que vai ser levado para frente durante essa chapa. Aí a pessoa diz, uma das coisas que torna difícil uma revolução socialista desse país é essa desunião. Mas uma revolução não parte de uma união sem horizonte tático, sem horizonte estratégico, sem horizonte revolucionário, sem nada disso sendo pautado. Isso é o que a gente vai entrar daqui a pouco. O problema não é você criticar o Lula, mas você incitar isso para cercar. O Lula fala de um reformismo, ele fala de aliança com a burguesia para quantas pessoas? Quantas milhares de pessoas? Quantos milhões de pessoas? Saca? E o próprio Chavoso fala isso, né? Primeiro que o Lula nem é de esquerda, o que é uma coisa interessante, a gente pode debater daqui a pouco. Segundo que, sério mesmo que você acha menos problemático o Lula falar para milhões de pessoas que várias coisas despolitizantes, que a gente também vai entrar, que ele fala de assim, de não, do que eu criticar, me poupe. E aí, o quarto post, né? Discutir isso no momento que o Brasil vai estar ajudando no quê? Discurso de liberal esse, velho? Isso não é discurso de liberal. Muito pelo contrário. É um discurso que busca romper com as ideias liberais, justamente porque vai trazer todo um aprofundamento, um alargamento do debate, que não é um debate tão simples de ser feito, não é um debate raso, não é uma coisa que pode ser feita assim, rápida, tá ligado? Demanda tempo, demanda construção e análise. Eles falam isso de desunião, mas os petistas usam junho de 2013 como desculpa para todos os problemas atuais. Belo ponto, a gente também vai passar um pouco sobre isso. Agora, o post do Acrata é um post muito interessante porque ele vai falar especificamente sobre o Lula, tá ligado? Eu gostei bastante, cadê? Deixa eu pegar aqui, Acrata. O problema não é só Alckmin em serviço do Lula. O problema é o próprio Lula e o modo de regulação lulista, que consiste justamente na negociação com os de cima, assegurar que não ocorra nenhuma mudança estrutural com o verniz social. Lula é a negação de tudo que ocorre hoje no Brasil. Radicalização de luta de classes, luta contra o racismo brutal, necessidade de autodefesa no campo da cidade, urgência de mobilização e de parar a produção do capital, greves contra a precarização do trabalho e por aí vai. Por um lado, se o lulista crê... tá bom, é só isso que eu queria falar. Perfeito. A gente tem isso como base aí, essas questões que foram apresentadas tanto por Chavoso como pelo Acrata, de uma forma que eu gostei bastante. Elucidam o problema geral de quais são os debates que a gente tem que fazer. Para começar isso, e aí eu vou fazer um aprofundamento teórico aqui, porque eu acho que, para além das coisas concretas que a gente já tem, esse aprofundamento teórico pode dar uma base. Eu sei que às vezes, acaba ficando complicado, acaba ficando até chato essa discussão, mas eu acho que é importante, assim, ao mesmo tempo que a gente tem a galera falando mais uns resumos, uns papos mais retos e tal, não sei o que, a gente tem esse pano de base pra gente não ficar só nessa questão de o Lula e o que tá acontecendo agora, mas conseguir trazer historicamente tudo que a gente tem que trabalhar, tá ligado? Não tudo porque é impossível esgotar aqui, né? Mas vocês pegaram a visão. Primeiro de tudo, eu tenho um episódio, né? Eu tenho alguns episódios, uma série de episódios do podcast, que são os únicos episódios que estão tipo T de temporada, a temporada 01, né? Porque todos são da temporada 1 do podcast, e depois Z de episódio, e o episódio que é. Porque eu decidi montar meio que uma linha de raciocínio, que é meio que uma pesquisa ali, de alguns estudos e alguns debates que eu venho produzindo e fazendo com a galera. E aí, justamente essa linha, ela vai refletir muito das discussões e debates atuais, sempre voltados para o momento histórico que nós estamos passando. Porque eu acho que é interessante essa ligação de um pouco de teoria, um pouco de experiência teórica, de experiência histórica, perdão, um pouco de teoria, experiência histórica e um pouco do que está acontecendo agora, ou seja, o desenvolvimento de todas essas questões. Então eu vou deixar aqui os bagulhos do podcast para quem quiser, para quem tiver interesse de ouvir, né? Cadê? Calma que eu estou desconectado do chat, deixa eu conectar aqui de novo.
Aí eu vou mandar aqui pra quem quiser ouvir lá os episódios que eu vou citar aqui. E vai ter episódio novo segunda. Já falo, no final eu vou falar sobre ele. Podcast. Vamos lá. Foi. Plataforma que vocês preferirem, vocês podem acessar aí pra, enfim, ouvir os debates que eu faço lá. O primeiro episódio da temporada, ele mudou no meio do caminho, mas eu achei interessante trazer ele, é o Armadilha da Identidade. Eu trabalho realmente com o livro Armadilha da Identidade. E ali a gente tem uma discussão que vai ser desenvolvida no episódio posterior, porque a gente começa a discutir como o neoliberalismo coopta pautas, como ele rouba debates, como as discussões que pertencem à radicalidade são cooptadas, né? Porque, eu não sei se vocês chegaram a ver a live com o Alisson Mascaro, ele mesmo fala que a gente nunca consegue estar no centro do debate, né? O debate, a gente sempre se pauta no debate da direita. A questão da identidade, ela parte de um debate que vem pela esquerda, no sentido revolucionário mesmo. Isso a gente tem exemplos como Fanon, Aimé Cesare, enfim, uma galera assim que começa a construir isso daí. Depois a gente vai ter os Panteras Negras, Angela Davis trazendo de uma forma brutalmente fantástica. Só que dos anos 80 para os anos 90, com essa passagem para o neoliberalismo, essa nova formação que o Estado capitalista, a forma social capitalista adquiria, conseguiu trazer o debate para eles. O debate de identidade passou para eles. Okay? Esse é o primeiro ponto. A partir disso, e aí vai ser o próximo episódio, é a introdução do neoliberalismo no Brasil. Introdução porque a gente não pode parar de falar, afinal o neoliberalismo não acabou, a gente ainda está vendo uma sociedade neoliberal. Porque a gente tem discussões que são infindáveis, né? São discussões eternas, discussões que a gente pode ficar horas e horas debatendo. Mas ali eu achei importante a gente trazer alguns conceitos. Por exemplo, o que é Estado? Como funciona o Estado na América Latina? E trabalhar com livros que vão trabalhar com o fim da ditadura militar e a redemocratização. Porque a partir disso, a gente vai entender essa passagem de um Estado militar, enquanto na Europa e Estados Unidos a gente tinha um Estado de bem-estar social. Quando ele declina, a gente tem uma passagem aqui para uma redemocratização. Só que em que sentido essa redemocratização vem? Saca? Em qual sentido a própria Constituição vem? E aí, uma discussão de quais são as forças da esquerda e quais são as forças da direita e o que as forças da esquerda realmente podem fazer. Porque a partir do momento que a gente tem um entendimento do que o neoliberalismo faz e de que ele está atrelado ao capitalismo, a gente tem um entendimento de que é impossível sair do neoliberalismo se a gente não romper com as formas sociais. Por isso que, mais pra frente no debate sobre a social-democracia, embora eu não tenha falado com essas palavras porque ele ainda não tinha falado isso, o Juliano Medeiros, quando ele fala, a gente é anti-neoliberal, a gente vai lutar contra o neoliberalismo, mas ele não propõe as lutas contra as formas sociais, mas puramente uma luta institucional, ele não consegue enfrentar, ele não consegue ser anti-neoliberal. Na verdade é muito pelo contrário. Tudo que ele fizer vai seguir uma lógica, seja reacionária, seja liberal. Já eu vou explicar o porquê disso com a live da Thailise Leite. A gente vai entrar nesses assuntos. Mas, dito isso, a gente começa a desenrolar um papo de o que é o Estado, de entender quais são as forças dominantes, né? Quem é a classe dominante? A gente sabe que a classe dominante é a burguesia. É a classe que decide tudo. Eu postei falando, né, já na crítica ao próprio Lula, eu falei, o cara quer sentar com o agronegócio. O agronegócio tem uma bancada, saca? E não é que necessariamente ele precise dessa bancada, porque a gente tem pessoas de fora de lá, mas que são donos de grandes empresas, donos de grandes latifúndios, são burgueses realmente, que criam uma ideia de lei, criam uma ideia de projeto e passam para que deputados, senadores pautem isso. É o caso do George Paul Leman e de alguns outros institutos para a reforma do ensino médio. Quando a reforma do ensino médio é pautada por um deputado do PT em 2016 e ela começa a passar, várias reuniões foram feitas entre essa galera da educação que traz a educação de fora, sabe? E quantos professores, educadores, educadoras, alunos foram ouvidos nesse meio tempo? Não, sabe? Porque justamente o sistema neoliberal impede que
essa galera seja ouvida ou transmita qualquer coisa, qualquer merda. Isso também acontece quando a classe reinante, e o que seria essa classe reinante? É quem está politicamente à frente, ou seja, por exemplo, o presidente, como era o caso do Lula, está no poder, ele não consegue alterar, porque ainda quem manda é a classe dominante. Não basta só um congresso, e aqui está falando de um nível de informismo, tá? Não basta só um congresso de esquerda. É preciso um enfrentamento das políticas burguesas, saca? É preciso um enfrentamento desses grupos. Aí entra a grande questão. Esses grupos vão deixar você ficar no controle enquanto eles deixam de ter lucro, enquanto você está ajudando a população. Acho que Lula e Dilma são grandes exemplos de que não, saca? O Lula fez um post hoje. Eu não tenho rancor, eu não tenho ódio no coração e tal, não sei o quê. E principalmente depois da grande recepção que eu recebi quando eu saí da prisão e tal, não sei o quê. Exatamente, falta o ódio de classe. Esse é o grande ponto. Falta o ódio de classe por entendimento de que não adianta só você trabalhar com o sistema, você precisa necessariamente romper com ele. Necessariamente romper com ele. Saca? E o neoliberalismo ele entra como uma arma que vai também, além de minar as discussões da identidade pelo identitarismo, né, o identitarismo liberal, ele também vai minar as relações de produção, saca? E aí entra uma grande questão, porque se a gente pensa no trabalho, a gente também tem que pensar na relação com o capital e com a tecnologia. E quando o debate não passa disso, o debate ou vai para o reacionarismo ou vai para o neoliberalismo de praxe, né? O neoliberalismo mais avançado aí. Então a gente traz uma discussão muito teórica ainda sobre o neoliberalismo. O episódio que eu escrevo depois disso é uma crítica à social-democracia. Eu não termino ele, mas é um episódio que eu chego a escrever. Porém, tem 2 episódios que eu posto antes. Eu vou passar por eles antes de entrar no que eu quero dizer. A gente vai trabalhar então com o livro Fascismo do Pachucanes. Tem episódio lá na Caverna do Morcego sobre esse livro. Onde a gente vai entender, e aí, agora se liguem, a gente vai entender o que é o fascismo. Que não é puramente um fenômeno social, mas é um fenômeno econômico e um fenômeno político. E um fenômeno cultural, logicamente. Por isso que a gente também, e aí vai já começar a crítica, ao falar sobre bolsonarismo, que é uma palavra que eu não gosto de utilizar, a gente não está falando só da imagem de Bolsonaro, ou só das pessoas que estão lá representadas, né, os ministros, as formas de governo, não sei o quê. Não. Mas a gente está falando de todo um reordenamento do capital. Desde o Temer, os lucros dos bancos e as dívidas começaram a ser perdoadas de uma forma tremenda. Com o Bolsonaro, no meio de diversas crises se atravessando, o grande capital continua o processo de acumulação. Não só continua, como aumenta o processo de acumulação, né? O capital vai valorizando o seu próprio valor de uma forma brutal. Enquanto isso, os grupos subalternos vão sendo mais explorados, mais oprimidos, massacrados. Olha o preço que está no mercado hoje, saca? Olha o preço que está a fazer qualquer coisa hoje. Transporte público, se locomover tá caro. Gasolina. E aí, a partir do momento desse entendimento do fascismo, né, que o próprio Florestan vai falar que o Estado brasileiro é proto-fascista, ele tem elementos fascistoides, que o Clóvis Moura vai chamar a ditadura militar de fascista, a gente vai ter uma outra questão para trabalhar, que é entender, ok, entendemos o que é o fascismo e tal, não sei o quê, mas como ele se organiza para a tomada de poder? Porque o capital, com o reordenamento dele, vai querer que o fascismo uma hora chegue ao poder, é lógico. Não tem nada mais benéfico para o capital do que isso. É o momento que eles conseguem lucros tremendos. Enquanto não tiver a possibilidade de revolução, pau tora. Beleza. O próprio Pachucanes ele já vai começar a discutir o papel da social-democracia. Porque, vamos lembrar bem, a social-democracia, que na época, quer dizer, nessa época já não era mais, mas um pouco antes era revolucionária, é quem vai dar a base para as milícias fascistas, nazistas na Alemanha. A galera que mata a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht e o Leo Joschis e mais um outro camarada deles é a galera que vai ser base da milícia nazista na Alemanha. A social-democracia constantemente
abre esses espaços. Isso começa a ser discutido a partir do fascismo, do livro Fascismo do Pachucanes. Porque vamos lá, a gente precisa de um reordenamento do capital, só que a gente precisa de alguém, às vezes, para dar um controle para que não a sociedade não imploda, né? Quem melhor do que a social-democracia que vai falar manso, tanto com o patrão quanto com a população, só que vai amenizar a população, né? Vai fazer que o cabelo relaxa. Eu entendo o que vocês querem, eu entendo a alma do povo, como disse o próprio Lula hoje. Eu entendo a alma do povo. Só que não no sentido de entender, de estar ouvindo essa galera e estar construindo junto. É justamente um dos problemas. Mas é no sentido paternalista. No sentido de, eu sei o que vai ser melhor para vocês. E esse é outro grande problema. Bom, enfim, esse é um dos maiores problemas que nós temos, né? E aí, diante disso, a gente vai ter, então, uma das questões que deve ser trabalhada, que é a questão de entender o processo do bolsonarismo, o processo do Bolsonaro, entender que não basta uma eleição, assim como não basta um projeto político reformista sem horizonte revolucionário. Não basta a gente ficar, mas a gente precisa apoiar o Lula desde agora e tal, não sei o quê. Não, calma aí. Ainda faltam quantos meses para a eleição? O que a gente precisa agora é mobilizar as massas. O que a gente precisa é que a galera realmente consiga colocar o próprio ódio, porque todo mundo que vai no mercado já está sentindo ódio. Todo mundo que tem que colocar gasolina porque tem que trabalhar, todo mundo tem que pegar transporte público, todo mundo teve alguém que morreu de... Se a gente consegue que essas pessoas direcionem o ódio, que as pessoas entendam o ódio que elas estão sentindo, que as pessoas consigam ler o capital que marca a pele delas, porque o capital está marcado já, porque é o processo do próprio capitalismo. Se a gente conseguir que elas direcionem esse ódio, a gente já tem uma outra questão. Porque até para um governo que quer ser popular, consiga ter atuação, ele precisa do apoio popular. Até para não precisar das empresas, da burguesia, do latifúndio e tal. E isso ainda falando de reformismo, saca? Ainda mais na América Latina, que é um dos projetos que vai sair mais pra frente, onde a gente tem intervenção atrás de intervenção. Hoje mesmo o Brasil 247 postou uma notícia que o STF e o STE, acho que são os dois, e o TSE, tem medo aí de uma influência vinda de fora nas eleições. Não é como se isso nunca tivesse acontecido. Não é como se essa influência não acontecesse agora pelas mídias tradicionais, como se as mídias ocidentais não tivessem nessa disputa o tempo todo. E vou mais além. No livro Ninguém Regula a América, o autor e a autora que escrevem, eles fazem uma pontuação. Toda vez que os Estados Unidos perde algo, seja no Oriente Médio, seja no continente asiático, seja na África, eles voltam para o quintal deles da forma mais brutal possível. Foi o quintal deles, a América Latina. Então é muito mais possível que a gente seja alvo nos próximos anos de algo muito mais massivo, de algo muito mais profundo, saca? É por isso que a gente tem um aumento de células nazistas, a gente tem skinhead batendo na galera, saca? A gente tem o capital lucrando e valorizando pra caralho, enquanto isso a gente não tem. A gente não tem uma grande vitória há quanto tempo, a gente não fica realmente feliz sem o uso de nada assim fora há quanto tempo, tá ligado? Saca? Qual o número de pessoas que passou fome entre ano passado e continua passando fome esse ano? O número de pessoas em situação de rua, pelo menos da minha visão, do que o Padre Júlio posta, enfim, de uma galera e de alguns dados, aumentou incessantemente. O salário mínimo, de acordo com o... Como é o nome daquele... Alguém lembra? Alguém lembra o nome o Diese, acho que é Diese, né? Diese, era pra ser mais de 6 mil o salário mínimo, saca? Ser mais de 6 mil. E não é. E não vai ser a entrada do Lula que vai resolver isso. Essa é a grande questão. A única coisa que pode resolver isso é a mobilização popular. A única coisa. E isso, não necessariamente com uma revolução marxista, uma revolução comunista, uma revolução anarquista e tal, por aí vai. Não, mas isso ainda no sentido de um nacionalismo revolucionário, tá ligado? Tenho questões com isso, não gosto disso, mas em certos momentos eu entendo a tática de usar isso, ok? Enfim, ainda falando de fascismo. Pausar aqui, daqui a pouco continuo pra falar da Leo que Shazam mandou.
Tu acha que alguma grande coisa vai acontecer nos próximos anos, camarada? Eu acho que já tá acontecendo uma grande coisa. Porque assim, a gente não tem previsão de melhora, ok? Seja uma coisa mais revolucionária ou uma coisa mais reacionária. Uma hora, algum lado da coisa vai implodir. Porque não se sustenta, tá ligado? Alguma hora vai dar uma merda. Saca? Eu acho que existem elementos que a gente tem que utilizar pra que não dê merda pro nosso lado. No sentido de não acontecer nada a nível reacionário. Porque eu falo, a gente tá numa disputa de ideias, eu gosto dessa batalha de ideias, eu gosto desse termo que a expressão popular usa bastante para as discussões que eles colocam, aonde a gente não consegue pautar nada, tá ligado? Só que, por exemplo, nas redes a gente tá começando a chegar, saca? A gente tem uma galera que tá chegando nas quebradas, que vem das quebradas, tá chegando nas quebradas, enfim, tudo isso daí. E a gente tem vários grupos surgindo que, com uma atuação que buscam justamente isso. Assim, dá pra ir mais além. Foda que as salas de tema direito estão mais organizadas e mobilizadas. Realmente. Só que a gente pode ir mais além. E aí é uma discussão que tem que ser feita ainda, porque é uma discussão, além de recente, que pouco é discutida, mas a questão do próprio colapso do capitalismo. A questão é, o capitalismo consegue sustentar por mais quanto tempo, antes de levar tudo com ele? E aí, é um bagulho que a gente tem que passar pra galera nossa, que é, não tem opção, entendeu? Se o capitalismo realmente estiver em colapso, isso é um estudo, uma pesquisa, um debate que vale a pena ser feito, ou a gente faz o que tem que ser feito, ou ninguém nunca mais vai conseguir fazer porque não vai existir ninguém pra fazer. Saca? E, assim, eu não falo nem por imediatismo, mas por realmente um sentimento de urgência. Um sentimento de que, galera, a gente não tem todo o tempo do mundo. Não existe mais isso, saca? Olha o nível que a gente tá de desorganização, de desunião, de atuação e tal. A gente precisa avançar. Senão a gente vai ficar nisso. Quanto tempo a gente aguenta nisso? Enfim, algumas das perguntas. E aí, o episódio seguinte que eu faço é reflexões sobre o instrumento político. E aqui a gente tem o nosso camarada Florestan Fernandes. Com o Florestan Fernandes a discussão é outra. Por quê? Em reflexões sobre o instrumento político, a gente deixa de analisar vários conceitos, a organização do capital e tal, não sei o que, para discutir mais propriamente a atuação que deve ser feita. Eu já falei inúmeras vezes sobre esse episódio, eu gosto bastante dele. Eu sempre trago aquele livro, principalmente quando alguém do PT tá falando merda. Enfim, e por aí vai. Porque é o seguinte, o Florestan Fernandes ele analisa algumas coisas. Ele olha e fala, o bagulho é o seguinte, família. A gente tem um horizonte estratégico, a gente tem um horizonte a gente tem um programa tático e tal, não sei o quê. Só que a gente tem alguns problemas. Dentro do próprio PT, a gente não tem formação e a gente não tem pessoas formadas para trabalhar com marxismo, desde o começo do PT. E, indo mais além, ele fala, todos os movimentos sociais, movimento indígena, movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento negro, não tem um respaldo concreto do PT, porque o PT também não se aprofundou nisso. 1991, tá? 1991. E ele fala, existem duas coisas basicamente que podem acontecer agora. Uma é o PT se radicalizar e fazer suas conexões com as massas, entender os movimentos que estão apoiando, levar pra frente essas pautas, levar pra frente tudo e fazer uma revolução. Ou ele vai se institucionalizar, vai tomar alguns desses movimentos e trazer pra eles. Saca? Vejam os últimos posts do MST no Twitter. A fala da Glaze, a própria fala do Lula, o MST tá postando. Detalhe,
Isso é o que está acontecendo com o pessoal hoje. E aí, essa discussão, ela vai levar para um outro termo que é o que a social-democracia deveria fazer, o que ela fez, porque ela fez o que escolheu, e é possível recuperá-la? Porque eu acho que essa é a grande questão. A grande questão, uma das grandes questões que a gente tem que trabalhar é larga a mão de PT, PSOL, PSTU, PCO eu já larguei mão, tá? PT, PSOL, PSTU, ou ainda dá pra acontecer um trabalho ali. Saca? Porque essas posições do instrumento político, elas vão combinar do que eu trago na crítica, que é um projeto ultrapolitizante ou despolitizante, como a Sabrina Fernandes apresenta, ou seja, que vai buscar um inimigo ou que vai simplesmente desinformar tudo, por exemplo, colocando que as eleições são a solução para derrotar o bolsonarismo. Colocar isso é focar numa política institucional e falar que só aquilo é política. É você defender um projeto que não é nem reformista, que é um projeto liberal. Que é um projeto que vai colocar o fim das coisas nelas mesmas. E daqui a anos, a gente vai ter novamente uma ascensão de um grupo fascista, de uma personalidade fascista e não sei o quê. Porque a brecha vai estar feita. Enquanto isso não for pautado com seriedade, saca? Enquanto a crítica realmente não adquirir essa seriedade, não adquirir essa profundidade, não adquirir o ponto que ela tem que chegar, vai ser isso. E aí fica a questão, a gente vai aceitar isso daí, vai olhar e falar, não, é isso, tudo bem, é o que nós temos, realmente o Bolsonaro é muito ruim, a gente vai votar no Lula, ou a gente vai trabalhar para reverter toda essa situação, colocando ponto tático, ponto estratégico, colocando a nossa teoria, colocando a nossa base, colocando o que a gente tem que fazer, o que é mais próximo, qual é o nosso objetivo a longo prazo, e pá, não sei o que, e trabalhando realmente com o materialismo histórico dialético. Saca? A gente vai simplesmente aceitar uma chapa do Alckmin? A gente vai simplesmente aceitar que o Lula, que não se pronunciou durante o acampamento Terra Livre ano passado, né, o acampamento indígena, tá conversando com o agronegócio e falar, não, eu vou conversar com o indígena e com o agronegócio? Não vai. Não vai. Porque não é isso que tá fazendo hoje. Porque a FUNAI conseguiu ser cooptada assim. Porque outros órgãos grandes lá estão sendo tomados pelas lideranças do PT e do PSOL. Assim, ó. Saca? E aí é onde entra o último episódio dessa temporada posto, que a social-democracia no Brasil, uma crise, onde eu vou dialogar com tudo isso, vou tentar trazer tudo isso, vou olhar e falar, ó, a gente realmente tem que trazer uma abordagem de materialismo histórico e dialética, a gente tem que olhar, né, pra toda essa questão da materialidade mesmo, a gente tem que entender o movimento, tem que entender o processo, tem que entender quais são as forças políticas em jogo, a gente tem que entender, mano, uma par de coisas que a gente tem que entender. Mas a partir da discussão sobre isso, e principalmente a partir da crítica, a gente consegue estabelecer qual vai ser nosso trabalho teórico, nosso projeto político, tático e nosso horizonte revolucionário. Porque falar, galera, vamos lá, façam, tirem seu título de eleitor, votem. Tá, mas a gente já votou quantas vezes? E aqui eu não tô falando, tipo, gente, não vote, lute e tal, não sei o quê. Eu entendo a questão de votar, saca? Mas eu entendo porque ali a gente tem um palanque pra dispersão de ideias revolucionárias, ok? Agora, se for pra ficar votando e quem faz aliança com roubador de merenda, um cara que organiza chacina, se vocês não viram os livros da Contrapalavra, os vídeos da Contrapalavra, né, da Sofia Lisboa, vejam os vídeos lá. A discussão sobre educação e a questão do Alckmin. Saca? Você fala, porra,
sentido realmente de votar nessas pessoas, nesses grupos, nessas chapas? Ao que efetivamente eu tô me opondo? Saca? Vai ser um episódio de segunda, já vou dando spoiler aqui, onde eu vou dar o nome a alguns bois, né? Eu trouxe lá no Instagram, eu falei um pouco sobre isso. Porque o que acontece? Como que você vai olhar e vai falar, ó, o Alckmin foi o padrinho do PSDB, do Dória. O Dória é um dos grupos que reúne milionários, ok, do Brasil, para discutir projetos políticos. Não só isso, o Dória projeta alguns movimentos que ele comanda para o continente africano, para a Europa, para a América Latina, para a dispersão dos ideais liberais. Não só isso, pessoas que estão ligadas ao Dória e ao Alckmin são pessoas diretamente ligadas às think fakes liberais dos Estados Unidos que financiam movimentos como o MBL. Saca? E aí você se pergunta, porra, ok, o cara quer fazer um acordo para ter de vice o padrinho de uma dessas pessoas, ok? Que tem contatos com essa galera, que tem contatos com a burguesia, que já fez um monte de caralhada de coisa que só ferrou a população marginalizada. Mas não só. Em 2002, ele lança a Carta aos Banqueiros. Ele coloca ministros que, anos depois, vão ter empresas que vão apoiar o Bolsonaro. E esse ano ele vai ser diferente ou ele vai colocar? Claro que vai colocar. Que oposição é essa? Saca? Que frente é essa que está sendo feita? A gente está falando de um grupo de pessoas, né? Como o Lula falou um pouco depois que ele foi solto, a gente precisa melhorar as condições da polícia, dar armas melhores, carros melhores, salários melhores. Que discussão é essa? Que deixou de ser inclusive desmilitarização da polícia para virar melhorar a questão da militarização da polícia. Saca? A gente não só não avança no debate, porque não é só a questão da desmilitarização, mas é o fim da polícia, como a gente retrocede. E esse retrocesso é bom pra quem? Pô, pra mim que sou preto, periférico, não é bom, não é bom em nada esse debate, muito pelo contrário, eu entro na reta. Eu entro bem no meio da mira. Quantas pessoas pretas nós temos no Brasil? Quantas pessoas marginalizadas nós temos no Brasil? E até que ponto é só isso? Só tipo, eu só apoio o Lula e tá tudo certo. Não é isso. E é por isso que esse ano aí a gente vai ter a segunda temporada, que eu já falei, que vai começar segunda. Eu vou gravar o episódio ainda hoje ou amanhã cedo, enfim, entre hoje e amanhã eu vou estar gravando e editando, onde eu vou começar a discutir a ascensão das direitas. E dentro da ascensão das direitas, eu vou discutir, obviamente, o papel que as esquerdas tiveram na ascensão de certos grupos. Porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer para dar um debate leal. Saca? Eu não sei se vocês chegaram a ver o episódio do Lado B do Rio sobre as milícias no Rio de Janeiro. Mas o PT lá apoia a chapa, apoia candidatos como Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro em 2004 e 2005. É complicado, família, é complicado. É uma discussão muito mais profunda do que tentam fazer. E quando desviam essa discussão para tipo, não, é falta de união. Não, não é falta de união. É porque no passado, quando a gente estava se ferrando, morrendo, passando fome e por aí vai, eles tentaram desmobilizar todos os atos. Eles entregaram militantes para a polícia. A polícia da Bahia matou 99% das pessoas que eles mataram eram pretas, né? Quem é o governador da Bahia? Qual é o nome do prefeito que estava ordenando a retirada da luta da... Não lembro se era da Laudelina ou da Olga Benário, enfim, de alguma ocupação que foi feita aí pelas mulheres da UP. De onde que era o prefeito? De qual partido? E aí você fala, aliado? A gente tem que apoiar? Saca?
Chavoso, o Galo, o Brown, eles falam muito bem isso, né? Da questão de que, tipo, mano, não é nós que tem que chegar neles. Eles têm que chegar em nós. Porque a frase do Galo, quando ele explica a questão de ser de baixo já te faz ser da esquerda, só que você não tem possibilidade de simplesmente subir, você sempre vai estar embaixo, essa que é a fita, eu acho que é o bagulho mais crucial. Porque a gente tem que estar na luta, a gente não tem essa opção, saca? A gente não é uma questão de escolha, uma questão de não, eu quero estar na luta, eu acho legal, e pá, não sei o que, concordo. Eu não tenho outra opção. Ou eu luto, ou eu morro. Saca? E aí, colocar justamente essa questão de, mano, a gente tem que ir pra cima e pá, não sei o que. E a militância que não é massa, a militância que não é povo, a militância que não é precarizada, se quiser qualquer coisa, vai ter que vir aqui. Vai ter que colar aqui. Saca? Aqui na quebrada onde eu tô morando, o KF tá atuando, né? O Centro de Estudantes Autônomos da Filosofia, né? O KF tá colando pra cá. Os mano tá atuando direto. Agora me fala, e nem é época de eleição, podia tá tendo eleição, a eleição é semana que vem. Eu não ia ver político aqui na quebrada. Não ia, porque eles não colam. Eles não chegam. Saca? Aqui a gente tem problema com precarização, quase toda a galera daqui da rua tá trabalhando aí em serviços uberizados, tá fazendo entrega de moto, ou tá trabalhando na biqueira da rua. E aí? Muito pelo contrário, né? Se o político vem pra cá, olha feio pra gente. E você olha e você fala, e aí? Como que eu vou chamar de aliado? Como que eu vou estar lá na lado? Como que eu vou olhar e falar, não, esse cara aí tem meu voto porque ele vai resolver. E aí é a hora da gente pautar um debate diferente. É hora da gente olhar e falar, exatamente, família. Saca? Eles não vieram aqui nenhum desses anos, não estão vindo nem agora, malemar estão vindo aqui. Só que as propostas deles são propostas, saca? Ele fala que tá ouvindo a gente. Quem que ele tá ouvindo? Quem que tá trocando ideia com ele? Tá batendo as necessidades? Vamos lembrar, a Revolução Soviética, ela parte do lema, né? Paz, pão e terra. Bem disse o Chavoso da USP, lá na própria USP, inclusive, na mesa que ele participou. Hoje o debate parece praticamente o mesmo ainda, saca? Só que como que a gente atualiza essa chamada para os tempos atuais, para uma radicalização em que comece com essa frase e termine com a teoria revolucionária, para que fique na mente, na língua e nos corações de toda a classe trabalhadora, de todos nós, de todos os grupos subalternos, de todo mundo que está se ferrando. Como que a gente disputa ideologicamente, saca? Com a direita, que tem todos esses aparelhos massivos, que tem tudo isso. Porque se a gente for olhar e for falar, não é só votar no Lula, ele vai regularizar a mídia. Família, eu vou inclusive fazer episódio sobre isso. Cadê? São anos e anos de tentativa reformista de lutar contra a mídia hegemônica. Pergunta se já ganhou. E me deixa triste ver, por exemplo, é que eu vou dar o nome da organização, porque eu acho, assim, eu fiquei muito decepcionado e eles tornaram público essa decisão, nada mais justo do que fazer essa crítica. Foi as brigadas populares olharem e falarem por que Lula desde agora. Eu curto muito o trampo deles, tenho muitos camaradas. Eu, inclusive, tive camaradas que saíram de outros coletivos, partidos e organizações e integraram as brigadas populares, porque as brigadas, quando você lê o programa deles, fala de combatividade. Eles lembram dos Panteras Negras, saca? Eles trazem uma teoria muito próxima da teoria gramsciana. E eles trabalham com tudo isso, eles articulam com tudo isso. Aí chega e me faz um post desse, saca? A frase que o Glauber Braga, sempre confundo,
utiliza, quer, citando Lenin, que eu também gosto muito de utilizar, é justamente isso. A gente está a reboque da social-democracia. As decisões nossas estão sendo pautadas não só nos debates que são feitos pela direita, mas eu vou apoiar a social-democracia nisso, eu não vou apoiar a social-democracia nisso. E a gente não consegue pautar aí. Nosso projeto é isso e a gente vai fazer isso. Ou é apoiar ou é não isso. A gente não consegue tornar o nosso sim maior. Puta, lembrei do Alisson, mas é isso. De Game Boy. Aqui no Rio é complicado, ninguém chega em quebrada nem querendo, até porque tá dominado ou pelo dono do morro ou pela milícia e são eles que decidem. Quem vai poder distribuir o panfleto. Até porque muitos jovens são cooptados para carregar bandeira, trabalhar em campanha, vestir camisa, etc. Sei que isso não é obrigatoriamente comprar voto deles, mas sei lá, complicado, não sei como resolve também, só desespero. Mas é isso. Essa é uma das questões que o Snipes, camarada Snipes, ele sempre levantou comigo. Se liga, a gente tem aqui uma problemática, ok? Quantas vezes você realmente já se aprofundou num debate, ou alguém que pesquisa isso e tal, não sei o que, isso passou a ser debatido, seja no Twitter, tá ligado? De forma grande. O debate nunca chega nesse nível para essas discussões. Justamente porque, no que se refere à quebrada, no que se refere aos grupos subalternos, no que se refere ao campo, no que se refere à floresta, o que vale ou é a opinião da esquerda liberal branca, que já tem uma ideia, vai ser nossa ideia, ou a gente não vai ter nem voz para debater isso. A gente é ignorado. Esse debate é ignorado. E aí fica a questão. A gente vai ficar refém de um grupo que ignora isso, ou a gente vai bater na tecla e falar, não, mano, a gente vai pautar o bagulho, agora a discussão vai ser essa, e a gente vai pautar ela num horizonte revolucionário e pá, não sei o que, e vai trazer pro nosso lado, e a gente vai avançar, e a gente vai arrumar gente pra pesquisar, e a gente vai, enfim, mano, a gente vai dar os nossos pulos, porque ou a gente faz isso, ou a gente vai continuar morrendo. A gente tem opção, saca? Enfim, isso é uma parte do debate. Bom, galera, perguntas, opiniões, enfim, vou deixar agora um tempinho aberto aí pra vocês. Por enquanto, eu vou fazer meu merchan, tá? Então, família, salve, salve, Morcego na voz aí, você que tá ouvindo aqui na Twitch, ou vai ouvir depois lá no YouTube. A gente tem nossas redes sociais aí, @morcego_, Marcos_, seja no Insta, seja no Twitter, e também no TikTok, tá ligado? Estamos lá fazendo dancinha de vez em quando. A gente está aí produzindo lives, podcast, conteúdo aí nas redes sociais também. Para você que não conhece, a gente está aí, né? Galera do YouTube, em twitch.tv/Caverna Morcego, que é aqui. E pra galera do que está na Twitch que não conhece o nosso YouTube, é Lives da Caverna do Morcego. Inclusive, acho que é youtube.com/Lives da Caverna do Morcego. Alguma coisa assim. Enfim, a gente está lá, é só pesquisar Caverna do Morcego Marx, Caverna do Morcego Lives Marx. Dá certo, pode confiar, que vai estar tudo lá. Além disso, se você curte o projeto, se você está curtindo as discussões, curte o podcast e tal, não sei o que, você pode apoiar a gente aí pelo apoia.se/Caverna Morcego ou pelo Pix, mpbl97531@gmail.com, que fortalece demais aí a continuidade dos trampos, né? Faculdade voltando, vai ser tudo, enfim, uma correria, mas é isso, família. Era só esse de recados. Alguém vai falar alguma coisa? O espaço está aberto, família. O espaço está plenamente aberto agora para vocês. Ai, caiu. Nossa, falar pra vocês, essa semana foi cansativa com as aulas voltando, viu, família? Tô cansado mesmo. Cansadíssimo, díssimo. E bebam água, viu, família? Não pode parar. Vou deixar rodando mais um minuto, se não tiver pergunta, é isso. Lembrando, família, ouçam o podcast, tá ligado? Dê uma atenção lá para quem quiser se aprofundar nos debates. Lá eu trago os livros que eu utilizo pros meus estudos, tá ligado? Tô sempre trazendo isso. Diferente de Castanhari, a gente traz referência. E as referências que eu não trago na descrição, porque estão tipo... como que eu vou falar? Por exemplo, dentro do livro do Jaime Osório, ele vai fazer referência ao Gramsci.
Aí eu só cito no meio do podcast, porque tem episódio que eu usei 8, 9 livros, tá ligado? Aí não dá pra mudar isso. O Orelo tá muito bom, é lado B, Revolution e Caverna. Pô, que honra, camarada. Principalmente tá do lado de dois podcasts que eu gosto bastante, tá ligado? Vou colocar aqui novamente, porque entrou uma galera depois, os links do podcast aí. Perfeito. Enfim, então eu vou fazer raid pra alguém, família. Eu vou ver quem tá online aqui. Tá na locadora, tá online. Acho que é a única pessoa que tá online agora. Então eu vou fazer a raid, tá ligado? Amanhã é domingo. Amanhã eu acho que eu não consigo fazer live, tá, família? Segunda eu tenho aula e lançamento do podcast. Enfim, eu vou avisando nas redes o dia do podcast, tá? Porque assim, mano, amanhã eu tenho um evento lá na Autonomia Literária. Não vai ser na Autonomia Literária, mas com a galera de lá, entendeu? Enfim, tá lá no perfil deles e tal. E na segunda eu vou estar postando podcast, as aulas voltando, texto pra ler, que eu vou ver se eu leio hoje também, pelo menos uma parte, enfim, tá? Essa correria, tá? Então desculpa não estar sendo frequente aqui, tá? Perdão mesmo, família. Eu prometo que eu vou dar uma volta aí assim que der. Pelo menos umas 3 vezes por semana a gente vai estar tentando se reunir aqui. E a gente vai terminar em Bakunin logo menos. Pra quem não pegou as outras discussões de Bakunin, então no nosso canal do YouTube, viu? As discussões da parte 1, 2 e 3 de A Instrução Integral. E a parte 4 a gente vai fazer aí no próximo episódio de podcast, tá? Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Quem não acompanhou tudo, eu vou postar no YouTube. Talvez ainda hoje, tá? Então eu vou fazer a raid lá pra tela locadora. Fiquem aí pra acompanhar lá. Enfim, gente boa demais, camarada, gente boa demais. /raid tela da locadora. Até mais, família. Um grande abraço, beijão. Fiquem na paz de Marx. Até mais. Hasta luego. Agora eu vou falar aqui. Enfim, eu só vou colocar a tela de fim aqui enquanto finaliza, tá? Só pra... E sem música porque travou meu PC.